Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do Santo Bom Espírito. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, Jesus vai contar uma parábola para nos ensinar alguns aspectos a respeito do reino de Deus, né? Jesus sempre estava ensinando por parábolas. Ele pegava histórias que aconteciam na vida das pessoas para trazer um determinado ensinamento, né, irmãos? E parece um pouco estranho o que está acontecendo aqui, mas era muito comum nessa época aqui as pessoas pegarem o seu tesouro, colocarem dentro do baú e esconder no meio do campo. Porque a chance que você tinha de deixar o tesouro dentro de casa e entrar um ladrão e roubar tudo era muito grande. Ou então, numa guerra, o seu tesouro ser levado como despojo. Então, a maneira mais segura para você preservar o seu tesouro era você colocar dentro do baú, levar no meio do campo e enterrar no meio do campo, sem que ninguém soubesse onde você enterrou. E o que acontecia é que algumas pessoas enterravam o tesouro e não falavam para ninguém. E algumas vezes elas morriam. E o tesouro ficava esquecido lá, até que alguém, por acidente, pudesse encontrá-lo, né? Então, e é isso que está acontecendo aqui, nessa passagem aqui, né, irmãos? Então, Jesus está contando essa história aqui, e ele está falando do tesouro do reino dos céus, né, irmãos? O tesouro do reino dos céus é um tesouro diferente dos tesouros que nós temos nesse mundo. Porque nesse mundo aqui, irmãos, muitas vezes nós lutamos para conquistar os nossos tesouros. Nesse mundo aqui, muitas vezes, para a gente conquistar um tesouro, a gente precisa se esforçar, a gente precisa batalhar, a gente precisa estudar, dedicação, muito suor. E aí você consegue conquistar alguma coisa. Algumas pessoas vão batalhar a vida inteira e não vão conseguir conquistar quase nada. Mas alguns tesouros a gente, com dedicação, com empenho, com luta, com estudo, né, a gente consegue conquistar. Mas o tesouro do reino dos céus, sabe, irmãos, é um tesouro diferente, porque é um tesouro que a gente encontra. Não é um tesouro que depende do nosso esforço para conquistar. Não é um tesouro que depende da nossa condição, depende da nossa capacidade, depende do nosso estudo, depende do nosso intelecto. Não, irmãos, é um tesouro, irmãos, que depende da graça de Deus nos alcançar. Glória a Deus. É um tesouro que a gente nunca está buscando, mas de repente a gente encontra ele porque a graça de Deus nos alcançou. Glória a Deus. Porque a misericórdia de Deus nos alcançou. É desse jeito, irmãos, que é o tesouro do reino dos céus. Ninguém está procurando o tesouro do reino dos céus. Está todo mundo morto em pecados e em delitos, né? Todo mundo está cego. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Então ninguém está procurando o tesouro, buscando o tesouro, enxergando o tesouro, não. Sabe, irmãos, é um tesouro que é encontrado, a gente simplesmente acha ele. E esse homem aqui, irmãos, ele não estava procurando um tesouro, né? Ele não estava analisando o solo. Deixa eu fazer vários buracos no terreno para ver se eu encontro algum tesouro. Não, irmãos. Ele simplesmente estava trabalhando ali, talvez arando a terra, talvez fazendo um poço, alguma coisa, e ele encontrou o tesouro sem querer. Da mesma maneira, irmãos, muitas pessoas estão analisando
para ver se vale a pena caminhar com Deus ou não. Santo Tá, irmão? Muitas pessoas estão tentando usar o seu raciocínio lógico para saber se vale a pena desperdiçar tempo com Deus ou não, se vale a pena congregar ou não, se é viável congregar ou não. Né, irmãos? E o reino de Deus não é algo que a gente alcança, né, irmãos, analisando, usando a nossa capacidade para distinguir se vale a pena ou não. Não, irmãos, o reino dos céus é algo que a gente encontra, e quando a gente encontra, automaticamente a gente percebe que aquilo é muito valioso, e aquilo definitivamente não pode ser deixado para trás. Não passa desapercebido. Você não tem que ficar analisando se vale a pena ficar com tesouro ou não, né? Não, irmãos, é algo que quando você encontra, realmente você não consegue simplesmente ignorar e continuar caminhando da mesma maneira que você caminhava antes, né, irmãos? E nessa passagem aqui, né, muitas vezes a gente pode comprar um terreno nesse mundo aqui, irmãos. A gente pode comprar um terreno, e se você cavar o seu terreno e você encontrar um tesouro no seu terreno, se você encontrar uma jazida mineral embaixo do seu terreno, se você cavar o seu terreno e de repente começar a sair petróleo do seu terreno, sabe, irmãos, você perdeu o seu terreno, porque o governo vai tomar conta daqueles minerais ali. Mas existem alguns países, irmãos, que se você comprar um terreno e se sair petróleo do seu terreno, o petróleo é seu, está no seu terreno, então é seu. Você comprou um terreno, tem uma jazida ali no seu terreno, ali com minerais preciosos, é teu, o terreno é seu, então a riqueza também é sua. Nessa época aqui, se você comprasse um terreno e você encontrasse um tesouro no seu terreno, era seu. O terreno é seu, então o tesouro também é seu. Mas o problema, irmãos, é que esse homem aqui, ele não é dono do terreno. Ele estava trabalhando no terreno, ele cavou, ele encontrou um tesouro, o tesouro era do dono do terreno, mas ele não era o dono do terreno. Esse era o problema. E o que ele fez, irmãos? Ele pegou, enterrou o tesouro de novo, fingiu que não encontrou nada, e ele foi e vendeu tudo que tinha, abriu mão de tudo que tinha, para então vir e comprar aquele terreno. Porque ele sendo dono daquele terreno, ele também seria dono daquele tesouro. Né, irmãos? E Jesus Cristo aqui, ele está ensinando sobre um aspecto de renúncia. Sabe, irmãos, o que muitas vezes vai nos custar para permanecermos com o tesouro do reino dos céus? Muitas vezes vai nos custar tudo. É preciso, irmãos, que nós estejamos prontos para abrirmos mão de tudo, se preciso for, para permanecer com o tesouro do reino dos céus. Né, irmãos? Será que esse homem aqui, irmãos, ao se desfazer de tudo que ele tinha, para ficar com o tesouro, com aquele tesouro ali, será que ele não possuía outros tesouros que ele havia conquistado no decorrer da sua vida? Né, irmão? Será que ele não teve nenhum pesar no seu coração em ter que se desfazer de tudo aquilo que ele conquistou para agora ficar com esse tesouro? Né, irmãos? E a resposta é sim. Né, irmãos? Mas quando ele viu aquele tesouro ali, quando ele enxergou aquele tesouro ali, ele viu que valia a pena abrir mão de todos os outros tesouros para ficar com aquele tesouro ali. E assim é, irmãos, o reino dos céus. Né, irmãos? Ainda que nós gostemos dos tesouros desse mundo, ainda que nós gostemos das coisas desse mundo, sabe, irmãos? Se for preciso abrir mão de tudo para ficar com o tesouro do reino de Deus, sabe, irmãos, a gente não pensa duas vezes. A gente abre mão de tudo, porque a gente enxerga que é muito mais precioso o tesouro do reino de Deus. Né, irmãos? A gente vê que é algo muito mais grandioso, vale a pena abrir mão de tudo. Quantos cristãos, irmãos, abriram mão de tudo pelo tesouro do reino dos céus? Eles abriram mão do seu status, eles abriram mão do seu reconhecimento, eles perderam o emprego, né? Eles perderam familiares. Quantos perderam até mesmo a sua própria vida, né, irmãos, para permanecer com o tesouro do reino dos céus, porque eles viram ali algo tão importante
que valia a pena abrir mão de tudo, de todos os outros tesouros, até mesmo da própria vida. Quantas pessoas, irmãos, vão dizer que aquilo mais valioso que a gente tem nesse mundo é a nossa vida, é a nossa saúde? Né? A saúde, vamos preservar as coisas mais grandiosas que a gente tem, é a saúde. Mas quantos cristãos saudáveis não abriram mão da sua vida para permanecer com o tesouro do reino dos céus? Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? É esse aspecto do reino de Deus que Jesus Cristo simplesmente está nos ensinando aqui. Muitas vezes, irmãos, caminhar com Jesus Cristo é algo que vai nos custar tudo. E é preciso, irmãos, que nós estejamos prontos a abrir mão de tudo, se preciso for, para permanecer com esse tesouro. A gente não fica analisando se vale a pena ou não, se é viável ou não, né? Não se compensa, não, mas a gente olha para o tesouro e a gente já percebe que vale a pena abrir mão de tudo por aquele tesouro. Quando esse homem aqui cavou, irmãos, e ele encontrou esse tesouro aqui, ele percebeu que o tesouro era valioso. Sabe, o tesouro, irmãos, não era falso. Sabe, não era falso, não é que ele achou que era valioso, mas depois ele viu que era falso. Não, irmãos, o tesouro, ele era valioso. Né? Nesse mundo aqui, irmãos, muitas vezes a gente é enganado. Quantas pessoas, irmãos, recebem herança de família? A mãe chega para a filha e fala para a filha: ó filha, eu tenho esse anel aqui que está sendo passado de geração em geração. Esse anel aqui, ó, é um anel valiosíssimo, passado de geração. Foi a minha bisavó que deu para a sua avó, que deu para mim, que agora eu estou passando para você. Esse anel aqui agora vai ficar com você. Né, irmãos? E de repente a filha começa a passar necessidade, ela fala: bom, eu vou vender o anel valioso, né, que eu ganhei, está na minha família há várias gerações. E quando ela vai vender o anel, irmãos, ela descobre que o anel é falso, descobre que o anel não vale nada. Não, mas está na minha família há várias gerações esse anel aqui. Não, mas é uma falsificação antiga, não vale nada. Esse anel aí simplesmente não vale nada. Mas todo mundo agregou um valor para aquele anel que ele não possuía, em todas as gerações. Todo mundo que pegou aquele anel ali, as gerações que pegaram aquele anel ali, olharam para ele como algo grandioso, como algo valioso, como algo importante, e não valia nada. Sabe, irmãos, muitos crentes estão olhando para o reino de Deus dessa forma. Né? Muitos crentes acham que o reino de Deus não é valioso. Muitos crentes acham que somos nós que agregamos valor a ele. Não, irmãos, mas o reino de Deus, irmãos, não somos nós agregando valor a ele. Sabe, não, o reino de Deus, irmãos, ele é valioso por si mesmo. Glória a Deus. Não é que nós dizemos que ele é valioso, que ele é grandioso, né, irmãos, que ele nos satisfaz, que ele nos alegra, que vale a pena abrir mão de tudo para estar com ele, mas quando você coloca ele à prova, sabe, não satisfaz. Não, irmãos, o reino de Deus, ele é valioso, ele não satisfaz. Se você abrir mão de tudo, irmãos, ele realmente nos satisfaz, ele realmente nos alegra, ele realmente nos completa. E quantos crentes, irmãos, quantos crentes estão enxergando os seus tesouros desmoronando à sua volta? Quantos crentes muitas vezes vão perder a sua casa e vão dizer: puxa, meu tesouro desmoronou, a minha casa desmoronou, como é que eu vou viver agora? Sabe, ó, meu tesouro desmoronou, a minha saúde desmoronou. Sabe, como é que eu vou viver sem esse tesouro agora? Sabe, como é que eu vou caminhar agora? Sabe, essa pessoa que eu tanto amava se foi. Sabe, como é que eu vou viver agora sem essa pessoa? Muitos crentes vão ver os seus tesouros desmoronando à sua volta. E quando eles olham para o tesouro do reino de Deus, sabe, irmãos, eles não veem valor nenhum. Eles não veem algo que ainda vai fazer com que ele se sinta bem. Ele não vê algo que simplesmente o completa. Ele não vê algo que o alegra, algo que o motiva a continuar vivendo, a continuar caminhando. Não, irmãos, muitos crentes
vão olhar para os seus tesouros à sua volta desmoronando, e eles vão desmoronar junto com os seus tesouros. Santo Senhor. E nós precisamos aprender, irmãos, o nosso tesouro não é a nossa casa própria. Glória a Deus. O nosso tesouro, irmãos, não é a nossa saúde. O nosso tesouro, irmãos, não é uma pessoa que nós tanto amamos. Sabe, irmãos, o nosso tesouro é o reino dos céus. Ele verdadeiramente nos completa. Ele verdadeiramente nos alimenta. Ele verdadeiramente, irmãos, faz com que nós tenhamos um motivo para continuar vivendo nesse mundo. Glória a Deus. Né, irmãos? E é muito difícil isso, irmãos, porque muitos crentes estão olhando para o reino de Deus e estão vendo o reino de Deus como se fosse uma confissão positiva. Né, irmãos? Muitas vezes uma pessoa está muito enferma e a pessoa está morrendo, né, irmãos? E você fala para a pessoa, todo dia quando você acordar, você fala para si mesmo, eu estou saudável, eu estou saudável. Meu irmão, todo dia você repete isso, eu estou saudável, ainda que você esteja morrendo, você repete, não, eu estou saudável. Né, irmão? Só que o que acontece é que a pessoa morre mesmo assim, porque aquilo não possuía um valor real, aquilo não possuía um efeito real. Então, irmãos, era apenas alguma coisa para nos fazer sentir bem. O reino de Deus, irmãos, não é apenas alguma coisa para nos fazer sentir bem, mas no fim das contas não tem valor real. Não, irmãos, o reino de Deus, ele realmente é valioso. Ele realmente nos completa, ele realmente nos satisfaz. Não é que nós estamos agregando valor a ele que ele não tem, não, irmãos, ele realmente é valioso. Aquilo de mais valioso que você pode ter nesse mundo. E é preciso que quando os tesouros estiverem desmoronando à sua volta, é preciso que você enxergue o devido valor a esse grande tesouro, o reino dos céus. Ou você vai desmoronar junto com os tesouros desmoronando à sua volta. Né, irmãos? Esse homem aqui, ele cavou e ele encontrou esse tesouro. Ele não pensou em vender esse tesouro aqui para comprar outro tesouro. Sabe, esse tesouro aqui não me satisfaz, mas eu vou usar esse tesouro aqui para mim conquistar o verdadeiro tesouro, comprar outras coisas. Não, irmãos, não foi isso que esse homem fez. Aquele ali era o tesouro. Não, irmãos, a gente não usa o reino de Deus, a gente não usa a palavra de Deus, a gente não usa o nosso caminhar com Deus para alcançar alegria em outras coisas. Quantos crentes, irmãos, culto após culto, eles estão usando o reino de Deus, eles estão usando esse tesouro para alcançar outro tesouro, para alcançar a solução do problema, para alcançar a casa própria, né, irmãos, para alcançar a cura da enfermidade, porque esse é o tesouro que vai satisfazer ele. Jesus não é o tesouro, o reino dos céus não é o tesouro, mas é um meio pelo qual ele vai alcançar o tesouro que o satisfaz. Não, irmãos, esses ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Esses ainda não foram alcançados, irmãos, não tiveram o seu coração movido por Deus, porque o reino dos céus é o nosso tesouro. Nele, irmãos, nele nós estamos completos, nele nós estamos plenos, neles, irmãos, nós estamos satisfeitos. Ele é a nossa alegria, ele é o nosso contentamento. Então os cristãos, irmãos, eles não estão procurando um tesouro, eles encontraram um tesouro. Os cristãos, irmãos, eles não estão procurando a solução eles não estão procurando a solução de um problema. Não, irmãos, eles encontraram a solução do problema. Eles já encontraram. Quando encontraram um tesouro, ó, aí está a minha alegria. Olha, aí está o meu contentamento. Aí está a minha razão de viver. Ainda que todos os outros tesouros estejam desmoronando. Não, irmãos, eles encontraram a solução do problema. E os cristãos e os crentes hoje continuam procurando a solução de um problema. Não, irmãos, quando a graça de Deus nos alcança, irmãos, nós já recebemos a solução do problema. Olhamos para o reino dos céus e enxergamos quão grandioso e quão valioso é esse tesouro. Esse homem aqui, irmãos, quando ele começou a vender todas as coisas para poder comprar esse terreno aqui, imagina o que os amigos dele deveriam ter dito para ele.
Não, você está ficando louco. Não, porque as coisas não é por aí, porque esse terreno não vale tudo isso que você está querendo comprar. Você está se desfazendo de todos os seus tesouros para comprar um terreno. Sabe, irmãos, mas ele havia visto o tesouro ali. Os outros não haviam visto. Quantas pessoas acham que congregar é uma perda de tempo? Quantas pessoas acham que devem aproveitar o seu tempo de uma maneira melhor do que servindo a Deus? Quantas pessoas acham, irmãos, que é muito mais aproveitável fazer qualquer coisa do que caminhar com Deus? Mas isso acontece porque elas não viram o tesouro do reino dos céus. Elas não fazem ideia do que é o tesouro, quão valioso ele é, o que ele representa, o que ele significa. E os cristãos que viram, irmãos, eles não se deixam influenciar por aqueles que não viram. Sabe, eles não ficam em dúvida. Ah, é mesmo, eu acho que você tem razão, eu acho que não vale a pena. Não, mas ele viu o tesouro. Não importa quantos amigos dissessem para ele, ó, não compra aquele terreno. Sabe, mas ele havia visto o tesouro ali. Ele sabia que valia se desfazer de tudo para poder estar com aquele tesouro ali. E isso acontece, irmãos, com aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Isso acontece com aqueles que tiveram o seu coração movido por Deus. Esse homem aqui, ele cavou e ele encontrou aquele tesouro ali. E ele não pensou em levar aquele tesouro escondido. Eu vou roubar esse tesouro e eu vou fingir que eu encontrei esse tesouro no meu terreno. Não, mas ele não pensou em fingir que o tesouro era dele, porque ainda não era dele, estava no terreno do outro, então era do outro. Sabe, não adianta, irmãos, nós fingirmos que possuímos um tesouro que não possuímos. Não adianta, irmãos, nós fingirmos que estamos olhando para o reino de Deus e estamos enxergando quão grandioso ele é, quão valioso ele é, quão maravilhoso ele é, quando na verdade não estamos. Não, irmãos, porque a única coisa que muitas vezes os crentes estão enxergando são os outros tesouros desmoronando. A única coisa que os crentes estão enxergando, irmãos, são as coisas preciosas da vida desmoronando. Quando você fala para ele do reino de Deus, que eles devem olhar para o reino de Deus, que eles devem buscar o seu tesouro no reino, sabe, irmãos, não adianta eles fingir que estão enxergando o valor do tesouro, quando na verdade não estão. E você facilmente percebe isso, né, irmãos, quando eles falam, é verdade, o tesouro do reino de Deus é uma coisa maravilhosa mesmo, mas ele acaba de falar e vira a cabeça para o lado e continua olhando para os tesouros desse mundo desmoronando. Né, irmãos, os tesouros desse mundo vão desmoronar um por um, seja o dinheiro, seja a nossa saúde, né, irmão, seja lá o que for, todos os tesouros desse mundo vão desmoronar, mas o tesouro do reino de Deus, irmãos, ele é eterno. E não adianta, irmãos, ficar fingindo que está vendo um tesouro que não vê. Não adianta, irmãos, ficar fingindo, sabe, porque muitas vezes a gente olha para o outro falando sobre o reino de Deus, né, irmãos, é real para ele, mas não adianta ser real para ele e não ser real para você. Né, irmão, não adianta ele enxergar o tesouro e você falar que está enxergando, mas na verdade você não enxerga. Né, irmão, seria muito melhor nós virarmos para Deus e falarmos, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu deveria estar enxergando o valor do tesouro do reino dos céus, mas a única coisa que eu enxergo são os tesouros desse mundo desmoronando à minha volta. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu deveria estar me alegrando em Ti, eu deveria estar olhando em Ti, e eu estou olhando para o que eu estou perdendo nesse mundo, sobre os meus sonhos não concretizados nesse mundo, eu estou olhando para as minhas frustrações desse mundo. Senhor, tem misericórdia de mim, porque neste momento eu deveria estar olhando para Ti, deveria estar olhando para o tesouro do reino dos céus e deveria estar me alegrando nele, mas eu não consigo, Senhor, não consigo. Tem misericórdia de mim. Meu irmãos, não adianta fingir que tem um tesouro que não tem. Sabe, irmãos, é preciso que nós sejamos como aquele publicano subindo a montanha, batendo no peito e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Meu irmãos, então não adianta nós enganarmos a nós mesmos. Não adianta nós fingirmos que encontramos um tesouro quando não encontramos.
É preciso, irmãos, e nós virarmos para Deus e pedimos a misericórdia de Deus quando os tesouros à nossa volta desmoronam. Que é muito fácil, irmãos, é muito fácil dizer que está enxergando a grandiosidade do tesouro do reino de Deus quando os tesouros à nossa volta ainda estão em pé. Santo Senhor. Irmãos, quando os tesouros à nossa volta ainda estão em pé, quando a gente está com casa própria, você está com carro, as coisas estão indo bem, você está com saúde, está tudo funcionando, sabe, irmãos, é fácil dizer que está enxergando o tesouro do reino de Deus. Santo Senhor. Mas e quando os tesouros começam a desmoronar tudo? Sabe, irmãos, aí a nossa fé é provada. Santo Senhor. Aí você mostra quem você realmente é. Né, irmãos? E se nós não somos aquilo que ainda deveríamos ser, é preciso virarmos para Deus e pedir misericórdia para Deus, para que Ele nos conceda a verdadeira fé, o verdadeiro dom, o verdadeiro contentamento de olhar para Jesus Cristo e nos sentirmos plenos e realizados. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.